E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, regionalização do continente americano. Grupo 3, capítulo 4, página 221. Contrastes da industrialização na América. A divisão dos valores do PIB entre os setores da economia identifica a origem da riqueza dos países e a importância de cada setor. Antes de analisarmos este gráfico, vamos relembrar cada setor. Setor primário, esse em azul, tudo que está relacionado à terra, agropecuária, mineração, desde que não use maquinários. Secundário, nós encontramos no secundário o comércio e também a construção civil e a mineração se operadas com máquinas. Terciário, tudo que é prestação de serviços, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, comércio, turismo. Então, é o setor, que mais abrange em todas as áreas. Vamos reparar, tá? Então, o setor terciário, maior participação na composição do PIB, do Produto Interno Bruto, na América do Norte, no Sul, até na América Central. Aliás, mundialmente, observando aqui. E mesmo com países que produzem o quê? Commodities, que são o quê? Tudo que está relacionado à matéria-prima para a industrialização. Assim, na América, na região com mais alta dinâmica de serviços, boa industrialização e baixa participação na economia de produção de matérias-primas, América do Norte. Em compensação, a América Central, ela já é rica no setor de serviços, principalmente o quê? O turismo, tá? Compensação, a sua parte, setor industrial, já é mais fraca. Agora, aqui, a América do Sul. Apesar da sua boa industrialização e a sua parte agrária do setor primário ser forte, não é o que dá mais lucro para o Brasil. Por isso que nós temos esse setor terciário estendido. Nesse setor também devemos lembrar, estão as pessoas autônomas, inclusive desempregados ou quem tem um bico. Por exemplo, que vende balas em semáforos, flanelinhas, empregadas domésticas com ou sem registro. Então, todo esse setor ajuda a ampliá-lo, ok? A indústria na América do Norte. Palavra-chave, diversificação. Por quê? Quem que nós temos na América do Norte? Canadá, Estados Unidos e o México. Ou seja, é uma indústria canadense, bem diversificada. Vamos falar do Canadá. Manufatura. O que é manufatura mesmo? É a entrega da mão de obra humana junto com as máquinas para poder se produzir um produto, Mineração, que é o quê? A matéria-prima para as manufaturas e construção. É bem diversificado. Nós temos duas províncias bem fortes, Ontário e Quebec, que ela além da matéria-prima estar aqui próximo das regiões dos Grandes Lagos, tem um fator interessante também, Os Grandes Lagos, ele tem uma ligação aqui com o Oceano Atlântico, o que ajuda a escoar a produção. Agora, falando em América do Norte, nós temos duas potências, que são quem? Os Estados Unidos e o Canadá, e um país emergente, com a sua economia, com a sua industrialização diferenciada, tá? Menos potente, mais dependente, que é o México. Estados Unidos da América, falando, em uma economia potente, ele tem o quê? O seu ramo industrial bem diversificado, ou seja, produz desde bens de base, matérias-primas, transformação, até produtos de alta tecnologia.
Colonização. Por quê? Sendo de povoamento, eles puderam guardar o dinheiro e desenvolver a industrialização no país, tornando-se a potência que é hoje. E essa industrialização, ela surgiu aqui, próximo às regiões dos Grandes Lagos. Por quê? Aqui eu tinha matéria-prima, principalmente o ferro, usado na Revolução Industrial. Bom, e nessa Revolução Industrial aqui, ó, o povoamento ficou em volta dessa região industrializada, fazendo com que os grandes centros, a princípio, se expandissem aqui, e sem contar também que os grandes lagos têm uma ligação com o Oceano Atlântico, ajudando a escoar a sua produção. Mercado consumidor, grande população, industrialização aí. Resultado bem certo que fez com que o país crescesse. Principais setores da economia dos Estados Unidos. Indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica pertence ao setor metalúrgico, fabrica e transforma o minério bruto, como aço, em ferro fundido, ele vai transformar em produtos primários para as indústrias já usarem. Indústria petroquímica. Indústria petroquímica consiste no setor industrial que produz e transforma o petróleo em seus derivados, incluindo a produção de combustíveis, óleos, plásticos. Indústria automobilística, responsável pela produção de veículos automotores, é considerada um dos grandes setores industriais, propulsores da economia do século XX, um dos principais setores industriais da atualidade. Localização e capacidade produtiva das principais refinarias da indústria petroquímica dos Estados Unidos. Capacidade de refinaria de petróleo. Olha quantas nós temos e o quão elas estão distribuídas. É um setor muito forte norte-americano. Indústria mexicana. É a única da América do Norte que está em desenvolvimento. Nós temos uma semelhança com o Brasil. Por quê? Industrialização tardia. Ela veio como substituição de importações. Tá? Como assim? É mais fácil eu produzir do que eu importar, porque se eu importar eu vou pagar mais caro. Sem contar que se eu produzir aqui no Brasil, eu vou estar empregando maior mão de obras que vão estar recebendo salários e fazendo com que a economia gire, aumente. No final do século XX, ou seja, tardia, início do século XXI, tá? Começo com o quê? Com a indústria têxtil e alimentícia. E depois foram chegando muitas multinacionais, relações com os Estados Unidos. Do quê? De dependência. Principais produções de indústrias mexicanas: eletrônicos, eletrotécnica, computadores, displays, LCDs, petroquímica, também de grande expressão. Apesar da Constituição do país considerar as reservas desse recurso natural propriedades do Estado. Há parcerias públicos-privadas no setor e automobilística. Que o mexicano, tem muitas indústrias, multinacionais lá. São chamadas de indústrias o quê? Indústrias maquiladoras, ou seja, que elas não produzem as peças lá, elas apenas montam o produto. Setores industriais da América Central. Como vimos no exercício da aula passada, essa região é muito dependente, principalmente dos Estados Unidos. Então, qualquer problema que haja nos Estados Unidos afeta diretamente a economia deles. Bens de consumo, relacionado com o setor primário. Exemplo, indústria que beneficia café, que beneficia o couro, que faz o tabaco, o algodão. Destaque, Nicarágua, que é o país que é onde possui mais o quê? Indústrias, mas essas indústrias são multinacionais. Os polos industriais sul-americanos. Pós-Segunda Guerra Mundial,
para o abastecimento interno e exportação, ou seja, o que nós comentamos do México, né? Para a substituição de importações, que compensa mais, é mais barato e gira a economia. E para exportar também, porque a industrialização foi crescendo. Ela foi tardia, mais rápida. Isso causou falta de infraestrutura. Como assim? É aquele exemplo que eu sempre dou na sala. Se abrirem aqui 3 indústrias amanhã em José Bonifácio, vamos fingir que não estamos em pandemia. Bom, vão vir pessoas em busca desses empregos e a cidade vai ter infraestrutura para atendê-los? Hospitais, escolas, moradia, saneamento básico? Não, foi justamente o que aconteceu na época do êxodo rural, formando muitas vezes lugares como comunidades, sem infraestrutura. Indústria brasileira, maior e mais estruturada e diversificada da América do Sul. O Brasil e o México são os países que mais recebem multinacionais. O eixo Rio-São Paulo é a região mais industrializada, tanto do Brasil como da América do Sul. A Argentina também é parecida com o Brasil, é bem diversificada, estruturada e também teve a mesma estrutura que o Brasil, substituição de importações. Mais uma época de grande dívida externa e só voltou a se reestruturar com o Mercosul. Chile, destaque para mineração, carvão e prata, e com aquele seu longo litoral também o setor pesqueiro. E lembrando, pessoal, que o setor secundário da industrialização, ele é tão forte que o setor primário depende dele e o setor terciário também. O terciário vai vender sua produção, vai contabilizar nos bancos. Em compensação, o setor primário vai produzir para que ele o transforme. E agora nós vamos para as atividades. Capítulo 4, página 239 a 241. E daqui a pouco faremos a correção online, ok? Até lá. Grande beijo.